Como a Yara já disse, meu nome é Elder Moraes, eu sou Developer Advocate aqui na Red Hat, estou à frente de um programa da Red Hat chamado Red Hat Developers aqui na América Latina. Então, todas as iniciativas que a Red Hat faz com os desenvolvedores, sou eu que estou tocando aqui junto com o nosso time, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar de 3 habilidades essenciais que eu entendo e entendi, com base em fatos reais, né, como dizem, que todo desenvolvedor deveria desenvolver para construir uma carreira incrível. Na verdade, são 5 habilidades que eu listei, mas eu vou falar de 3 aqui hoje, porque o nosso tempo ele é mais curto, tá bom? E por que falar isso aqui com vocês hoje? Porque eu entendo que na nossa audiência aqui, você que está me assistindo, tem muita gente que desenvolve software e tem muita gente que trabalha relacionado ao desenvolvimento de software de alguma forma, né? Então, provavelmente boa parte de vocês, talvez a maioria, esteja de alguma forma relacionada ao desenvolvimento de software. Então, vamos falar sobre isso aqui hoje. A primeira delas, pessoal, antes de falar qual eu queria começar com algumas perguntas. E é uma pena, realmente, eu não estou vendo o chat, porque eu queria ver as respostas de vocês. Mas pensa aí, quantas vezes você comprou um livro e não leu o livro? Quantas vezes você comprou um curso e não fez o curso? Né? Você entra lá no seu perfil da Udemy, lá tem um monte de curso lá que você não fez. Quantas vezes você começou um projeto e não fez esse projeto, não terminou o projeto, não levou o projeto adiante? Quantas vezes, sei lá, você começou a ir na academia e foi 2, 3 dias e parou? Ou você começou a mudar a sua alimentação e aí você também parou um pouquinho depois. E aí, o que isso tem a ver, né, com habilidades de desenvolvedor de software? Porque eu entendi que uma das grandes habilidades que nós, profissionais de tecnologia, profissionais em geral, especialmente desenvolvedores de software, precisamos ter é a capacidade de terminar o que a gente começa. É o que eu chamo aqui dentro desses passos, que é o tornar-se um expert em entrega, um expert em entregar, alguém que termina aquilo que começa. Né? Uma vez eu vi a Yara mesmo falando que é o seguinte, às vezes a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. Né? E, de fato, e se a gente olhar as próprias ciências de desenvolvimento de software, né, a gente tem dentro do mundo DevOps, por exemplo, hoje está tendo a trilha DevOps aqui no TDC, a gente fala-se muito sobre a prática da entrega contínua, né, onde você entrega cada vez mais, ou você tenta entregar sempre o seu software. Por que isso, né? A gente vai falar, por que entregar contínuo, entregar o tempo todo? Pensa, por exemplo, gente, se você entrega software para o seu cliente, para o seu usuário, uma vez ao ano. Né? Então, uma vez ao ano, você vai lá e descarrega aquele monte de código, né, no colo do seu usuário e fala, se vira aí. Né? E ali, você tem um range muito grande de funcionalidades, de código novo, de coisas que às vezes você testou há um ano atrás e já mudou um monte de coisa. Então, absorver essa entrega uma vez ao ano, por exemplo, ela é algo muito mais complexo. Se você fizer, de repente, 2 vezes ao ano, você diminuiu pela metade a quantidade de código entregue, a quantidade de funcionalidades entregue, a quantidade de testes que você deveria fazer. Se você faz 4 vezes ao ano, se você faz 5 vezes ao ano, 6 vezes, uma vez ao mês, conforme você vai criando essa capacidade, esse hábito de entregar, e é óbvio, né, tudo tem um limite, mas o ponto é, quanto mais você cria uma rotina de entrega, seja na sua carreira, seja na sua vida, seja no seu projeto, você tende a fazer com que os seus resultados se multipliquem cada vez mais. E isso começa do ponto onde você aprende a finalizar aquilo que você começa. Gente, é incrível. Quando você para prestar atenção nisso e começa a criar esse hábito de simplesmente terminar o que você começou, as coisas mudam da água para o vinho, assim, na sua vida, na sua carreira, no seu projeto, tá bom? Então, das 3 habilidades que eu vou conversar com vocês hoje, a primeira é essa, que é você ser um expert em entrega, em finalizar as coisas. A segunda habilidade, que é você lidar com aquilo que dá errado. Como assim, Helder, lidar com o que dá errado? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo em um TDC. Era um TDC 2018 ou 19, se não me engano, acho que foi 18, TDC Floripa. Eu ia ter várias palestras no mesmo dia, acho que 3 ou 4 palestras no mesmo dia, e uma delas era logo pela manhã. E aí eu lembro que eu cheguei do jantar, né? Teve um dia do evento, aí o pessoal foi jantar, fui jantar com o pessoal, voltei pro hotel, e eu falei, puxa, eu preciso treinar tal e tal palestra, e eu estava muito cansado.
Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu acordo às 4 da manhã e eu treino aqui essas palestras que eu preciso treinar. E aí, não, você está achando que o que deu errado foi acordar às 4 da manhã. Não, isso deu certo até. Eu acordei às 4 da manhã, liguei meu notebook, e aí a bateria estava, sei lá, 5%. Né? Falei, tudo bem, vou carregar a bateria. E quando eu vejo o carregador de bateria do meu notebook pifou. Eu lá, 4 da manhã, não tinha ensaiado nenhuma das minhas palestras com 5% de bateria e não tinha o que fazer, né? Aí eu fui conseguir um carregador, já era 8, 9 horas da manhã, enfim. Gente, foi algo que deu errado. Foi algo que eu não estava preparado para lidar. E se a gente pegar nas ciências em torno do desenvolvimento do software, por exemplo, na engenharia de causa, a gente tem passos específicos que lidam com você criar situações caóticas, de fato, de propósito, para que você teste como é que você lidaria com aquela situação. Então a gente pode fazer isso também na nossa carreira. Às vezes a gente tem coisas que acontecem realmente que dão errado. Sei lá, alguém estava de plantão e deu lá um problema em produção e descobriu que o código era seu, você fez algo errado. Ou não, era o contrário, o código não era seu, mas você era a pessoa de plantão e você teve que lidar com aquilo. Essas coisas acontecem. Como acontece também com relação a decisões que a gente toma. Às vezes a gente toma uma decisão que era uma decisão ruim, uma decisão errada, ou às vezes a gente simplesmente, o carregador não funcionou, e no caso lá eu comecei a andar com 2 carregadores de notebook para não dar mais problema. Então, a segunda habilidade que a gente precisa desenvolver é a capacidade de lidar com aquilo que dá errado, porque, olha só, adivinha, vai dar errado, né? Fatalmente alguma coisa vai dar errado uma hora e muitas vezes acontece com uma frequência até maior do que a gente gostaria. Né? Então, segunda habilidade, capacidade de lidar com o que dá errado. E a terceira habilidade, que é a capacidade de a gente lidar com a escala ou com o crescimento. Como assim, Helder? Por exemplo, gente, quem acompanha o TDC há mais tempo, lembra que o TDC eram, por exemplo, durante muito tempo eram três edições ao longo do ano, e aí uma hora foi para 4, e aí no último ano presencial, se eu não me engano, chegou a 5, enfim, 4 ou 5 edições ao longo do ano. Esse crescimento que o TDC viveu é um crescimento que a gente chama aí das dores do crescimento, né? Causa dores, né? Por que causa dores? Porque quando eu vou crescer, nesse tipo, por exemplo, num evento, eu preciso investir mais, eu preciso contratar mais gente, eu preciso alugar mais lugar, eu preciso ver se vai ter palestrante, eu preciso pensar nas trilhas, eu preciso pensar como é que as pessoas vão. E quando a gente olha para a nossa carreira, é a mesma coisa. Muitas vezes, você tem uma oportunidade de crescer na carreira, mas de repente, para você fazer aquele crescimento, você vai ter que aprender algo novo, você vai ter que desenvolver uma habilidade que ela está meio ruinzinha ainda, ou você vai ter que, de repente, mudar alguma coisa de uma forma que você não esperava para poder aproveitar aquilo. Eu estava uma vez conversando com um amigo e eu falei assim, poxa, às vezes vem a oportunidade de crescimento que você espera até que dê errado, né? Porque se der errado, pelo menos você vai continuar confortável, né? Você não vai ter que mudar, você não vai ter que aprender, você não vai ter que se mexer, né? Então isso acontece muito e essa capacidade de você aprender a lidar com o crescimento também, ela é importantíssima para que você não apenas cresça, mas para que você curta o crescimento, para que o crescimento seja algo bom para você. Pode durar um pouquinho no começo, meio desconfortável, mas você acaba conseguindo, se você, né, desenvolver essa habilidade de crescimento, você vai muito bem na sua carreira também. E aí eu aposto, gente, que muita gente agora tá falando assim, meu, o que esse cara da Red Hat tá vindo aqui falando de carreira e de crescimento e de entregar e de erro e não sei o que, blá, blá, blá. Bom, gente, primeira coisa que é o seguinte, eu sou um desenvolvedor, né, há um pouco mais de 20 anos e eu entendo que realmente essas habilidades, assim, eu estou, né, a gente está junto no mesmo barco. Né? Então eu vejo como essas habilidades são importantes. Mas também porque sim, como representante da Red Hat hoje aqui, eu entendo que a Red Hat ajuda a gente também em muitos desses pontos. Por exemplo, quando a gente fala de entrega contínua, a gente tem um dos projetos open source que a Red Hat suporta é o Tecton, que é uma plataforma de CI/CD, né? Então, enfim, faz muito mais do que só entrega contínua, que ele facilita demais o seu trabalho no sentido de você terminar aquilo que você começou, literalmente. Quando a gente fala de lidar com erros, lidar com problemas,
O Quarkus, que é o nosso grande carro-chefe hoje no mundo Java, ele, desde a versão 2.0, ele tem uma suíte de testes integrada no modo developer dele. Então, enquanto você está codando, você pode ter seus testes rodando, que te dá não só mais produtividade, como dá também maior cobertura de testes ali enquanto você está desenvolvendo. E quando a gente fala de escala, a gente tem o Quay, que é um registry público público e privado, né, de containers. Então, assim, se você trabalha com containers e normalmente quem trabalha com containers está querendo escalar, então ele facilita demais isso, porque ele é extremamente disponível, tem várias integrações bacanas também. E para amarrar tudo isso, a gente tem a nossa grande plataforma, que é o OpenShift. O OpenShift nada mais é do que uma implementação de um Kubernetes. Então, o OpenShift ele é um Kubernetes, mas ele é um Kubernetes anabolizado, né? Então, ele tem um monte de outras coisas, funcionalidades e monitoramento, e, enfim, integrações diversas, e é algo muito interessante que fecha aí todo esse ciclo dessas três grandes pilares que eu falei. E talvez você esteja pensando assim, pô, Helder, mas eu até já vi o Kubernetes, eu já vi o OpenShift, é muito complicado, e para rodar na máquina é meio pesado, e se eu quiser subir numa nuvem é muito caro, eu preciso de várias máquinas, não sei o quê. E sim, você parcialmente está certo. E é por isso que eu queria mostrar para vocês hoje o Developer Sandbox para o OpenShift. O que é isso? E aí eu já deixo aqui, ó, quem quiser, tem o QR Code e tem o link também. Tá? O que ele é? O que é o Developer Sandbox do OpenShift? É um cluster OpenShift completo que você tem disponível por 30 dias gratuito. Tá? Quem já tentou subir um OpenShift em nuvem, por exemplo, sabe que não é a coisa mais simples do mundo. E aqui você tem um cluster disponível para você em questão de minutos por 30 dias. E quando expira os 30 dias, você vai lá e provisiona de novo. Tá? Então isso nunca acaba. Então você pode a cada 30 dias renovar. E aí você pode fazer toda a sua entrega, toda a sua questão de testes, toda a sua escala nesse OpenShift disponível lá no Sandbox. Tá bom? E pessoal, é o seguinte, eu falei para você sobre as 3 habilidades, que é ser um expert em entrega, você lidar com os erros, lidar com aquilo que dá errado, e falei sobre escala. E a primeira delas, que é ser expert em entrega, para mim é tão importante que eu escrevi um e-book sobre isso, e eu vou deixar esse e-book para vocês disponível de graça, tá bom? Então tá nesse link aí, o eldemoras.com/entrega, ou esse QR Code para quem quiser, pode escanear e tá lá disponível para vocês, tá bom? Inclusive eu falei que tinham 5, né? Então, quem recebeu o meu livro, depois eu posso passar quais são as outras 2 também que eu venho estudando sobre isso.